Antes de começar com o axioma da escolha, né, a gente vai explicar algumas coisas, né, ou as aplicações, né, do axioma da escolha. O que significa quando eu escrevo isso? Né? A gente pode pensar da seguinte forma, né? Se eu tenho uma função f dos naturais em x, né, onde n é um número natural diferente de vazio e x é um conjunto qualquer, a imagem dos elementos dessa função eu posso denotar assim: f de 0 vamos chamar de x1. Se m é o número natural tal que m mais é igual a n, f de m vai ser xn, e assim por diante. Né? Se j é o elemento tal que j mais é igual a i, então xi é igual a f de j, em geral. Né? Então este conjunto, na verdade, vem a ser a imagem da função f. Né? Então, quando eu escrevo assim, na verdade, estamos falando de uma função dos naturais em x, tal que as imagens dessa função, pelos números naturais que estão aqui dentro, são estes elementos aqui de x. Ok? Então, sejam x1, x2 até xn, elementos de um conjunto, tais que não sei o que. Então, na verdade, hoje a gente tem uma função dos naturais em x, tal que a imagem de cada número natural desse número natural, pela função f, são aqueles elementos que estamos descrevendo. Então é um abuso de notação, mas a qual a gente já está acostumado a escrever dessa forma. O significado disso é tudo que expliquei aqui embaixo. Tá? Isso veremos então mais na frente. Outra notação que a gente pode utilizar é que se n é um número natural diferente de zero, então existe um m, tal que m mais n, a gente vai denotar m igual a n menos 1. Né? M é único para um número natural no zero. Então esta notação é simplesmente uma notação para indicar qual é o elemento tal que o sucessor é n. Então a notação será esta, só para evitar explicações desnecessárias às vezes. Né? Então se escrevemos dessa forma, a gente estaria dizendo que f de j menos 1, ou de i menos 1, né? É xi, certo? Justamente porque n é justamente n é 0, 1 até n menos 1, né? Agora, né, que utilizando esta notação fica mais fácil escrever as coisas. Ok. Agora sim, comecemos então com as aplicações do axioma da escolha. Né? Esta primeira proposição é justamente aquela que estávamos falando há muito tempo. Né? Já provamos que se f é uma função injetora, se somente se a função possui inversa à esquerda. A gente provou também que se a função possui inversa à direita, então ela é sobrejetora. Falta a recíproca, né? Se f é uma função sobrejetora, então existe uma função g que é inversa à direita de f. Certo? E como se prova isso? Utilizando o axioma da escolha. Né? Então, como f é sobrejetora para todo y no conjunto y, f menos 1 de y é um conjunto no vazio. Então eu posso considerar o conjunto A de elementos do conjunto das partes, tal que existe um y nesse conjunto, tal que A igual a f menos 1 de y. Em outras palavras, estou dizendo que A é o conjunto de conjuntos f menos 1 de y, tal que y pertence a y. É a mesma coisa. Só que escrevemos dessa forma para mostrar realmente que isso se trata de um conjunto. Né? Pertence a algum lugar, satisfazendo uma certa propriedade. Bom, pela observação que acabamos de fazer, né, como f é sobrejetora, todo A em A é no vazio, porque uma A em A, um pequeno A em grande A é desta forma, e f é sobrejetora, significa que f menos 1 de y é no vazio. Né? Então, pelo axioma da escolha... Agora, desculpem. Pelo axioma da escolha, né, existe uma função escolha de A. Né? Uma função h de A em 1 de A, tal que pequeno a elevado em h de A, que pertence a esse pequeno a. Certo? Ok. Para todo y em y, temos que f menos 1 de y pertence a A. Então eu defino a função g de y em x da seguinte forma.
y vai ser enviado em h de f menos 1 de y. Sim? Isso é uma função. Por quê? Bom, porque se y está em y, então f menos 1 de y pertence ao conjunto A e a gente definiu h desse elemento, né? Então, h de f menos 1 de y que pertence ao conjunto f menos 1 de y. E f menos 1 de y está contido em x. Então, g de y pertence a x, né? Então, g é realmente uma função. Lembrando que f menos 1 de y é o conjunto dos elementos de x, tal que f de x é y. Então, g de y é um elemento que pertence a f menos 1 de y, o que acabamos de escrever aqui. O que significa isso? Que g de y satisfaz esta propriedade. F de este elemento, que é f de este elemento, né, que é este daqui, satisfaz essa relação. F de g de y igual a y. Ou seja, f de g, f composto com g, é a identidade em y, né, que era o que nós queríamos demonstrar. Como corolário é o que nós tínhamos visto já, falado antes, né? F é uma função sobrejetora se e somente se f possui inversa à direita. E com isso temos dois resultados sobre função injetora e sobrejetora, né? F é injetora se e somente se possui inversa à esquerda. F é sobrejetora se e somente se possui inversa à direita. Não estamos falando de que possui um único inverso, né? Possui inverso, simplesmente, tá? Só para relembrar esse fato, né? Não estamos falando de unicidade, só existência. Porque vejam aqui, né, no próprio axioma da escolha que nós temos aqui, podemos utilizar outra. Se existe mais de uma função escolha, vai existir mais de uma função inversa, né? Da mesma forma para funções injetoras, né? Da forma que a gente definiu, escolheu um elemento para definir a função inversa à esquerda, né? Então, mudando esse elemento escolhido, temos diferentes funções inversas à esquerda também, tá bom?